Bom dia para quem está me assistindo de dia, boa tarde para quem está me assistindo de tarde e boa noite para quem está me assistindo de noite. Eu sou o presbítero Reinaldo Soares e estou aqui mais uma vez para deixar uma mensagem para os irmãos. E essa mensagem começa com uma pergunta: será que o judeu, quando ele se converte a Cristo, a Yeshua, como é a pronúncia do nome de Jesus em hebraico, eles deixam de ser judeus? Será que o gentil, quando ele se converte, ele deixa de ser gentil? E para embasar esta palavra, eu vou ler aqui uma parte do que está na carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 11 em diante, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes chamados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Mas por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Nesse caso, será que o judeu, quando ele aceita, quando ele se converte a Yeshua, quando ele passa a ser um judeu cristão, um judeu messiânico, ou quando esse judeu ele passa a fazer parte de uma igreja, como aconteceu em muitas ocasiões, nós temos aí autores judeus que congregam em igrejas e que aos sábados visitam ou congregam em suas sinagogas, será que eles deixam de ser judeu? E a resposta que a gente quer deixar aqui, que é a resposta bíblica, não. Um judeu, quando ele aceita Jesus, ele não deixa de ser judeu. Ele permanece judeu. Por quê? Porque judeu, em primeiro lugar, é alguém que descende de Abraão, Isaque e Jacó. Em segundo lugar, judeu é quem pratica a religião judaica. E a gente precisa pensar que Jesus era judeu. Então, quem se converte a ele não deixa de ser judeu. Ele continua praticando o judaísmo, as práticas do judaísmo, só que agora eles, com a única diferença de crerem em Jesus como o Messias, e obedecerem a Brit Hadashah, que é como os judeus chamam o Novo Testamento. Então, o gentil, quando ele se converte, ele permanece gentil, porque a palavra gentil, lá vem do hebraico goi, que significa
estrangeiro. Então, tanto o judeu, quando se converte a Yeshua, quanto o gentio, quando aceita Jesus, são duas pronúncias diferentes do mesmo nome, o nome do Salvador. Então, eles não deixam um de ser judeu e outro de ser gentil. E baseado nisso, a gente pode citar, por exemplo, Atos capítulo 15, em que existia um grupo de judeus crentes em Jesus, e o outro grupo eram gentios. A única diferença entre judeus e gentios é que os gentios não eram obrigados a praticar os 613 mandamentos. Já os judeus eram. Na igreja primitiva, então, existia duas denominações, que eram os judeus crentes e os gentios crentes. E nós vemos isso também lá na história de Cornélio, no livro de Atos dos Apóstolos, que os da circuncisão, eles foram, junto com Pedro, os da circuncisão eram os judeus crentes em Jesus, foram até a casa de Cornélio, e os da circuncisão só perceberam que os gentios foram batizados com o Espírito Santo quando eles ouviram os gentios falando em outras línguas. Então, nós vemos também lá em Gálatas, se não me falha a memória, o capítulo de número 2, que diz que Paulo ele repreende que Pedro estava comendo os gentios, mas quando chegou Deus, os cristãos judeus, ele se afastou dos gentios e foi comer com os judeus. Isso significa o quê? Que os cristãos